Esse aqui vai ser um vídeo prático e bastante rápido também para demonstrar como acontece a queda de tensão. Aqui no canal já tem um vídeo falando de maneira mais detalhada, ensinando a calcular a queda de tensão, calcular o cabo ideal para não deixar a queda de tensão acontecer, como resolver problemas relacionados à queda de tensão, inclusive sem ter que substituir o cabo. Para quem deseja ver esse vídeo mais completo é só acessar o card que eu vou deixar aqui na tela. Esse vídeo então vai ser um vídeo bem prático, somente para demonstrar mesmo como que a queda de tensão acontece. Nós temos aqui uma carga que está conectada nessa tomada aqui, uma carga de 3.200 watts. Nós temos também a extensão, essa extensão aqui, ela está enrolada uma parte dela aqui e ela vai até naquele gerador que está lá no fundo. E também temos um alicate amperímetro para poder realizar as medições. Então, antes de tudo, eu gostaria de pedir para que, caso goste desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal e ative o sino aí para receber as notificações. Se possível, também deixe seu like para nos permitir levar esse conteúdo para mais pessoas. Esse vídeo está sendo gravado aqui no ambiente externo e com gerador, porque geralmente a queda de tensão acontece em ambientes abertos, né? Principalmente em ambientes rurais, mas também em galpões grandes. Esse tipo de situação também é bastante comum. Mas principalmente mesmo em ambiente rural, onde se tem às vezes uma bomba d'água muito distante, um aereador de uma lagoa de peixe, enfim, tem uma série de situações onde ocorre a queda de tensão. E aqui seria um ambiente bem propício, né, ambiente rural. E eu estou aproveitando também as instalações onde foi gravado um outro vídeo, onde a estrela principal é aquele gerador lá, falando sobre como calcular a corrente máxima que o gerador suporta e como identificar o neutro dele também. Foram gravados alguns vídeos aqui nesse ambiente, então aproveitei para gravar esse vídeo aqui também. Temos inclusive uma série onde eu ensino a automatizar, o passo a passo de como automatizar a partida e a transferência desse gerador aqui, para quando faltar energia, ela ser restabelecida automaticamente sem a necessidade de intervenção humana. Então, por isso que eu estou nesse ambiente, mas vamos então para o conteúdo. A queda de tensão nos cabos é calculada pela fórmula V, que é tensão, igual a R vezes I, que é a resistência do cabo, vezes a corrente. A resistência do cabo ela pode ser calculada, às vezes os fabricantes também dão tabeladas essas resistências de acordo com o comprimento desse cabo, né? Mas nesse caso aqui, como nós temos o alicate amperímetro, vai ser mais fácil medir então, até porque os cabos eles acabam tendo diferença de resistência por conta de pureza e outras circunstâncias também que podem acabar influenciando. Até a temperatura ambiente influencia, apesar que muito pouco, mas pode influenciar também. Então, nesse caso, eu prefiro medir aqui com o alicate amperímetro, apesar de não dar uma precisão tão grande, mas pelo menos para fins de cálculo, aqui para fins didáticos, vai ser interessante. Então, se a queda de tensão, a tensão, no caso, essa fórmula que eu passei é basicamente a lei de Ohm, que é tensão igual a corrente vezes resistência. Nós vamos aplicar a lei de Ohm aqui em cima do cabo. Então, como nós queremos saber a queda de tensão no cabo, então a resistência tem que ser a resistência do cabo e a corrente tem que ser a corrente do cabo. A lei de Ohm, apesar de muito simples, ela é utilizada desde os cálculos mais simples em elétrica até os cálculos mais avançados, e algumas vezes de forma um pouco diferente, se adapta um pouco essa lei de Ohm, mas esse princípio, essa base, ela é utilizada sempre quando se fala em cálculos de elétrica, né? Então, nesse caso, como a tensão é R vezes I, então nós vamos ter que calcular o R e calcular o I. O que é o R? É a resistência do cabo. Previamente, eu curto-circuitei o plug que depois eu vou conectar lá na saída de tensão do gerador. Então, ele está desconectado e está curto-circuitado. Os dois pinos estão curto-circuitados. Então, para realizar a medição, basta eu medir aqui dos dois lados da tomada. Como a corrente que vai circular por essa extensão, ela vai pela fase e volta pelo neutro, e depois vai pelo neutro e volta pela fase, isso vai variando de acordo com a polaridade da nossa fase, né? A fase ela vai passando pelo positivo e negativo, e a corrente também fica indo e voltando, ora pela fase, ora pelo neutro. Então, como ela vai circular pelos dois condutores, então a minha queda de tensão ela não pode ser calculada somente em um dos condutores, precisa ser pelos dois. Por isso que eu curto-circuitei a ponta lá, para que a nossa medição ela passe por um desses cabos aqui, vá até lá na ponta, passe pelo jumper que eu fiz e volte para cá. Então a gente vai conseguir medir essa resistência dos dois condutores que nós temos aqui dentro. Essa extensão, assim que eu fiz ela, eu já coloquei também essas duas derivações, esses conectores rápidos de derivação, para ficar mais fácil de fazer medições e de conectar também aparelhos que não tem um plug, né?
Então eu vou abrir aqui esses conectores rápidos e vou colocar as ponteiras do multímetro, do alicate amperímetro, conectar cada uma delas, independente aqui do lado, não vai fazer diferença. E uma vez conectados, agora eu já tenho, então já vou conseguir medir essa resistência desse cabo. Eu vou colocar na escala de resistência, a menor escala de resistência é 200 ohms, e aqui eu tenho 1.1. Aqui eu não tenho tanta precisão, né? Eu tinha medido previamente um pouquinho antes, tinha dado 1.2, ó, agora deu 1.2, só de eu mexer aqui um pouquinho. Provavelmente ele está ali pertinho, 1.19, ó, tá bem próximo de 1.1, 1.2, aproximadamente isso. Vou desligar para não ficar pitando aqui, e agora eu sabendo que é 1.2 a minha resistência, eu tenho que calcular também a minha corrente. A minha carga é uma carga resistiva de 3.200 watts. Então, qual que é o cálculo da corrente? É corrente igual a potência dividido pela tensão. Quando é carga resistiva, que não precisa levar em consideração o fator de potência. Aliás, tem também uma série falando sobre fator de potência aqui. Vou deixar um card também para quem deseja assistir. Então, a potência é 3.200 watts, dividido pela tensão, que é 220. Eu vou ter uma corrente de aproximadamente 14,5 amperes. Esse cálculo de corrente é bastante simples por se tratar de uma carga monofásica resistiva, mas aqui no canal também tem vídeo falando sobre o cálculo de corrente de cargas trifásicas, cargas que devem incluir também o rendimento nesse cálculo, e também cargas com um fator de potência diferente de 1, cargas indutivas ou cargas capacitivas. Também vou deixar um card aí para quem deseja acessar. Então a queda de tensão do cabo ela é igual a 14,5 vezes 1.2. E o resultado disso é 17,4. 14,5 vezes 1.2 igual a 17,4. Então, teoricamente, se o meu gerador tiver com uma tensão de 220, que vai alimentar a minha carga com tensão nominal, essa carga vai ter corrente nominal também, e portanto, nesse caso, a minha queda de tensão vai ser de 17,4. É importante saber também que no momento em que eu alimento essa carga, a tensão cai, e consequentemente a potência das minhas cargas resistivas também vão cair. Então a corrente também vai diminuir um pouquinho, mas aqui como eu não tenho muita precisão nesse tipo de alicate amperímetro, então isso pouco vai influenciar e não vai mudar muita coisa. Mas quando se tratam aí de correntes maiores e quedas de tensão maior, aí nesses casos essa perca de potência da carga ela pode se tornar significativa, e por isso às vezes a conta não vai fechar. Mas nesse caso aqui não vai mudar nada. Eu já deixei o gerador afastado propositalmente, porque eu vou ligar ele agora para poder ter energia aqui e consequentemente poder realizar as medições. Mas se eu deixasse muito perto, como ele é muito barulhento, se eu deixasse muito perto a gente não ia conseguir gravar o áudio, né? Eu não ia conseguir gravar o áudio. Então por isso eu deixei ele afastado. Eu vou ligar ele e em seguida eu volto aqui. Gerador ligado, fazendo um pouco de barulho aqui agora. Vou afastar o zoom da câmera para que nós possamos realizar as medições então. Nesse caso, eu estou com as pontas de prova do multímetro conectadas e também estou com elas conectadas na tomada. Se eu ficar passando por esse seletor aqui, estando com isso aqui conectado, estando com tensão nessas ponteiras, eu posso de repente selecionar alguma escala onde eu provoque um curto-circuito. Então eu vou tirar aqui as pontas de prova para escolher essa escala aqui de até 750 volts, e agora sim eu conecto novamente as pontas de prova e a minha tensão é de 219 volts, entre 219 e 220. Vou colocar a carga, teoricamente se ficou entre 219 e 220 e a queda de tensão é um pouquinho mais de 17, entre 17 e 18, então eu vou ter aproximadamente 203 volts, 202, 203 quando eu ligar essa carga. Como a tomada já ficou liberada aqui, então vou conectar a minha carga e vamos ver qual que vai ser a medição. Olha só, 203, fechou exatamente
O gerador ele também tem uma pequena queda de tensão, que é bem pequena, geralmente nos geradores de boa qualidade essa queda de tensão é muito pequena, então aqui ela acabou nem influenciando também. Mas em geradores maiores tem que considerar a queda de tensão do próprio gerador também, é normal que tenha, mas nesse caso aqui acabou não influenciando. Então ficou bem simples de entender, né? Eu vou tirar aqui novamente. Apesar de a queda de tensão, ela é sempre proporcional à corrente. Então, nesse caso, mesmo eu tendo 50 metros de cabo, cabo 2,5, cabo PP 2,5 de 50 metros essa extensão. Então, mesmo eu tendo 50 metros de cabo, como eu não tenho corrente, eu não tenho queda de tensão. Por isso que é normal se medir queda de tensão. Para quem não tem conhecimento sobre o assunto, vai lá e mede queda de tensão e não tem queda de tensão às vezes. Só que às vezes está medindo sem carga, né? No momento em que eu conecto a carga, aí sim a queda de tensão acontece. Então, sem ter a carga, é impossível medir a queda de tensão. Sempre tem que considerar ela, sempre tem que considerar a carga para que a queda de tensão seja real. Não sei se vocês repararam, mas o gerador, quando eu tiro a carga ou quando eu coloco a carga, ele muda o ronco, mas não muda a rotação. Olha só, a rotação é exatamente a mesma. O ronco muda porque com a carga o alternador acaba ficando mais pesado e consequentemente o motor precisa gastar mais combustível e consequentemente tem mais gases no escape também. E por conta disso, então o ronco dele muda, mas a rotação, se vocês perceberem, é a mesma. Com carga e sem carga. Isso tem um motivo e tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, e eu vou deixar aqui na tela final desse vídeo para quem quiser acessar. Se você gostou desse vídeo, se aprendeu alguma coisa com ele, deixe seu like para nos permitir levar conhecimento para cada vez mais profissionais de elétrica.